Jardim Elétrico Podcast. Nonsense, literatura e teatro, sem deixar de lado as frivolidades. Olá, aqui é Maria Pepe e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto sério: literatura. O livro que eu vou analisar hoje é O Bom Crioulo, de Adolphe Camus, que foi lançado lá no século XIX. Para quem não sabe, foi o primeiro romance com protagonismo homossexual da história da literatura ocidental. Mas vamos começar do começo, né? Para quem não sabe, o século XIX foi marcado por várias inovações nas áreas artísticas, sendo todas bem influenciadas pelo positivismo. Mais especificamente, o positivismo de um autor que se chamava Auguste Comte. E você, sabe o que foi o positivismo? Nada mais do que uma corrente teórica que baseava o seu tratamento sobre a sociedade por uma ótica da natureza. Quer dizer, todos os fenômenos independem da vontade e da ação do homem. Então, os métodos para conhecer a natureza são, portanto, os mesmos que estudam as ciências naturais. Vê só. Isso quer dizer que as mesmas leis que analisam a sociedade são as mesmas que analisam a astronomia, a biologia, etc. Outro fator importante dessa corrente era a necessidade de uma análise que fosse neutra. Michael Lowy, ele define a concepção positivista como sendo aquela que afirma a necessidade e a possibilidade de uma ciência social completamente desligada de qualquer vínculo com as classes sociais, com as posições políticas, os valores morais, as ideologias, as utopias, as visões de mundo. Auguste Comte, ele vai levar essa ideia mais adiante, criando a chamada física social. O que seria isso? Isso quer dizer que as leis naturais que regem a sociedade são formadas por traços característicos imutáveis: classe social, gênero, raça. Isso significa que alguém de uma classe social mais baixa jamais poderá ascender socialmente, ou a mulher jamais poderá modificar a estrutura social que ela vive, onde o gênero feminino, bem sabemos, é tido ainda como inferior. Quer dizer, tanto o pobre quanto a mulher estão presos no determinismo histórico o qual foram predestinados. Ou seja, homofobia e racismo. Foi nesse período e nesse cenário que surgiu a corrente literária naturalismo. Foi um movimento artístico que se baseava no materialismo, epicurismo, darwinismo ou qualquer outra forma de secularismo. Na literatura, especificamente, vai surgir com Zola, que é um autor francês que influenciou muito Adolphe Camus, que é o autor do livro que eu vou falar aqui hoje, né? Bom Crioulo. Adolphe Camus nasceu em 1887, no Ceará. Bom Crioulo foi lançado em 1895, sendo tido como o primeiro romance com temática homossexual protagonizado em toda a história da literatura ocidental. Antes disso, no Brasil, tem só O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, dando uma pincelada no tema bem de leve. O livro é bem curtinho, tem só 100 páginas, fala sobre o romance entre dois marinheiros, Amaro, que é o bom crioulo, que é um negro ex-escravo, e Aleixo, um adolescente branco de olhos azuis. O próprio Amaro é a representação mais fiel do naturalismo dentro do livro. Ele é negro, ex-escravo, e muitas vezes é descrito de uma forma bem animalesca por causa disso. Mas é o único também que, diferente de todos os personagens do livro, vive intensamente suas contradições até as últimas consequências. Alfredo Bozzi, ele vai dizer que o Bom Crioulo resiste ainda hoje a uma leitura crítica que descarte os vezos da escola e saiba apreciar a construção de um tipo, o mulato Amaro, coerente na sua passionalidade que o move pelos meandros do sadomasoquismo à perversão e ao crime. Algumas partes do livro que dão um tom mais animalesco a esse personagem são as que dizem que Amaro não tinha forças para resistir aos impulsos do sangue, ou então que ele possuía um desejo de posse animal, ou até mesmo quando diz que se os brancos faziam, quanto mais os negros. Nesses trechos, a gente pode bem ver como é que o positivismo de Auguste Comte e o determinismo de Paul Taine, desculpa meu francês, ainda estou no básico 1, eram bem fortes, né?
Eles tinham essa obsessão pela neutralidade, que na verdade era mais um viés super preconceituoso que colocava as pessoas em várias caixas imutáveis, como é o caso de Amaro, que a caixa dele, no caso, é a cor da pele. Já Aleixo era um adolescente, louro e de olhos azuis. O tempo todo ele é evidenciado pela sua beleza no livro. Ele é muito querido e desejado por todo mundo e muito provavelmente porque ele é branco e louro. Até os oficiais da marinha são todos apaixonados por Aleixo. Ele é o famoso pica-doce. Tem um momento no livro que ele até comemora os excessos dos privilégios dele quando ele diz assim: "Não havia nada como a gente ser um menino bonito. Até os oficiais gostavam." Enfim, né? Tem uma única mulher no livro, que é Dona Carolina, e que, pra variar, também é apaixonada por Aleixo. Ela é uma ex-prostituta, é a dona do sobrado, que será o ninho de amor de Amaro e Aleixo, e depois também o de Aleixo e de Dona Carolina. Pois é. Essa personagem, Dona Carolina, ela cai numa caricatura quando as suas atitudes giram todas em torno de ela ser uma ex-prostituta. Mas também, pelo mesmo viés, ela é a única mulher do livro e a única que vai contestar o conceito de mulher na sociedade. Tem uma certa inversão nos papéis sociais entre Aleixo e Carolina, onde ele fica num lugar mais de resignação diante dela. Ao mesmo tempo, ela fica naquela caricatura da mulher ardilosa, manipuladora, que faz, no caso, por meio da sensualidade, Aleixo trair Amaro. Quase isenta o cara da culpa, porque é a mulher que é a cobra manipuladora. Óbvio, né? Adolfo Caminha, ele é super positivista no sentido de limitar a mulher a uma concepção biológica. Por ela ser vulnerável anatomicamente, as mulheres são mais frágeis do que os homens e é isso que vai determinar a sua função social, ou seja, o corpo define o destino delas. Depois dessa, eu vou precisar citar a Simone de Beauvoir para ver se limpa um pouco mais os ouvidos da gente, né? E ela diz assim: "Ninguém nasce mulher. Torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam como feminino." Então, o positivismo está aí. É nessa forma de definir o destino das pessoas de acordo com a sua formação biológica. Já que Dona Carolina é mulher, ela vai ser a frágil, a que precisa ser salva. Tem até uma parte no livro que ela é assaltada e é salva por quem? Por ele, pelo negro, que é tido como forte, mas forte de uma forma e de uma perspectiva animalesca. Tem até uma parte do livro que define Amaro assim: "Não havia osso naquele corpo de gigante. O peito era largo e rijo, os braços, o ventre, os quadris, as pernas formavam um conjunto respeitável de músculos, dando uma ideia de força física sobre-humana, dominando a maruja, que sorria boquiaberta diante do negro." Tá ligado? Tem outra coisa também. As cenas de sexo entre Amaro e Aleixo são retratadas como imorais, enquanto as que de Dona Carolina e Aleixo são quase poesia. A primeira vez que Aleixo e Carolina transam, o autor ele narra assim: "O que eles fizeram antes e depois do banho, ninguém saberá nunca. Os muros do quintal abafaram toda essa misteriosa cena de erotismo consumada ali por trás da Rua da Misericórdia num belíssimo dia de novembro." E vale ressaltar que nesse momento, Aleixo tá traindo Amaro com ela, tá? Claro que o desfecho é com violência, óbvio. Amaro, que é o negro selvagem, primitivo, quando descobre que foi traído, apunhala Aleixo. Amaro adoece, que é o que tudo indica por causa da paixão que sente por Aleixo, e aí fica bem claro que é como se o autor estivesse dizendo que a homossexualidade é uma doença. E assim termina o livro. Adolfo Caminha ele vai morrer cedo, antes de completar 30 anos, mas ele já deixou aí o seu legado na literatura e nos estudos sociais principalmente, né? E é isso. Beijão, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Este programa possui edição de áudio da Alma Gesto Produtora e edição de vídeo no YouTube de Leonardo Lopes. E se você gostou do programa e quer me ajudar de alguma forma, envie o teu feedback com algum elogio, crítica ou sugestão para o Telegram do programa. É só digitar Jardim Elétrico Podcast. Não tem mistério, é fácil de encontrar. E se você quiser me ajudar financeiramente com alguma quantia, acesse o Apoia-se do programa.
apoia.se/Jardim Elétrico Podcast. Obrigada.